Errará ainda mais quem apostar na omissão desta casa, que tanto serve e serviu ao Brasil, em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. Foi nesse tom de chantagem que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, discursou na abertura dos trabalhos do Poder Legislativo deste ano. Entre outras ameaças, o chefe do Centrão afirmou que o orçamento não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, mandando uma clara mensagem para Lula de que o presidente não é o único que manda no Brasil. Mas Lira não está tão bem na fita. Após 3 anos travando pautas do governo no Congresso, inflando os bolsos do Centrão, o deputado de Alagoas é o segundo político mais rejeitado do Brasil, logo atrás de Sérgio Moro, com 62% de rejeição. Ainda nessa semana, mais uma derrota. O PSB, partido de Geraldo Alckmin, oficializou a saída do bloco de Lira no Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados continua abusando do poder. Alguns dos mais recentes exemplos são as ameaças à ministra Anísia Trindade e o desdém pela posse do ministro Ricardo Lewandowski. Lira continua sustentando uma imagem de grande chefão. Mas até onde vai essa voracidade do presidente da Câmara pelo poder do Centrão? Sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. Oi, gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela, esse é o Videocast em Detalhes, e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Um dos assuntos mais relevantes da política e que gerou uma série de comentários e uma tensão entre Congresso e governo federal foi a declaração do Arthur Lira na última segunda-feira, no retorno do recesso parlamentar, no dia 5 de fevereiro. Eu vou conversar sobre esse e outros assuntos, orçamento, sobre essa postura do Arthur Lira com o César Callejon, que é um conhecido de vocês. O César é jornalista, escritor, autor do livro Esfarrapados e também mestre em mudança social e participação política pela USP. Oi, Callejon, obrigada por aceitar nosso convite. Ô, Gabi, eu que te agradeço, querida. Prazer falar contigo, com a nossa comunidade CL. Vamos lá, obrigado por me receber no Em Detalhes. Vamos lá, então. Eu vou começar, pela declaração, por alguns pontos, talvez, de destaque da declaração do presidente da Câmara nessa cerimônia de abertura do ano legislativo. E ele deu alguns recados bastante claros ali, Ficou claro para todo mundo. Ele disse que os parlamentares não são eleitos para carimbar. Ele também disse que o orçamento da União não é e nem pode ser autoria exclusiva do Poder Executivo. E também disse para ninguém apostar na inércia da casa, entre outras coisas que ele falou. Eu destaquei essas frases para a gente começar a nossa conversa, porque isso criou um clima bastante ruim, principalmente com o ministro Alexandre Padilha, das relações institucionais. A base do presidente Lula também reagiu abertamente ou não, também nos bastidores, a essas falas do Arthur Lira, e estão tentando dissipar esse climão que se criou, pelo menos nesse primeiro semestre. Agora, a gente sabe que o presidente Lula, até o Medo e Delírio em Brasília, brinca sempre que ele é bicampeão mundial de conciliação, mas nesse caso, normalmente a gente acaba falando da postura de conciliação com Lula e acaba entrando numa questão de governabilidade, A gente tem escutado isso desde o início do governo Lula. Só que as cobranças estão cada vez maiores, e eu diria, além de cobrança, eu diria chantagem, A ponto de poder inviabilizar as pautas do governo. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria te ouvir sobre essa primeira fala do Arthur Lira no Congresso. Perfeito, querida. Acho que para colocar isso em perspectiva, vale a pena salientar a natureza do atrito entre o Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, e do Lula, o presidente da República, gira ao redor do veto do Lula, considerando o orçamento de 2024.
2024, né? No Exato. último dia 22, o Lula cortou 5,6 bilhões das emendas de comissão, Gabi, que é uma espécie de herdeira daquilo que era feito anteriormente no orçamento secreto. O STF derruba o orçamento secreto em dezembro de 2022 e a gente tem, portanto, essa nova modalidade. O Lula corta 5,6 bilhões dessas emendas de comissão. Existe uma série de dados que demonstram, por exemplo, como esses recursos são alocados de uma forma muito específica para endereçar interesses muito pontuais em detrimento do que deveria efetivamente ser feito no país, caso os parlamentares tivessem um olhar mais estratégico e menos clientelista, vamos colocar assim, tá? Bom, muito bem. O Lira se irrita com isso, ele diz que não era o que estava combinado, ele passa a mandar uma série de ameaças para o governo federal, de forma aberta, e o Lula não é o Bolsonaro. O Lula é um presidente experiente, a gente pode criticar, ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele não vai terceirizar a administração do país para a mão de uma figura como o Lira, que lidera essa ala mais fisiológica do governo federal. Esse é o pano de fundo que resultou nessa briga que você salientou na tua apresentação. Agora, para muito além disso, Gabi, antes de te devolver a palavra, o que é importante a gente olhar aqui? O poder no nível federal, em qualquer instância, mas principalmente no nível federal, ele é exercido com base na perspectiva futura. Você é respeitado com base naquilo que as pessoas projetam do que o teu poder vai ser durante o passo seguinte. E o Lira já está começando, Gabi, a sentir o café sendo servido relativamente frio. Ele já está começando a perceber que, então quer dizer que o meu poder está se esvaindo e o meu tratamento começa a ser alterado nessa medida. Então, para muito além dessa questão do orçamento, para a questão das emendas de comissão, está em jogo o processo de sucessão do Lira. E como é que isso está? Só para a gente colocar em perspectiva. Tem o Elmar Nascimento, que é do União Brasil e é o candidato do Arthur Lira. Tá? A gente tem o Antônio Brito, o deputado federal também, que é do PSD e é o candidato preferido pelo Lula. E a gente tem algo que ficaria ali no meio do caminho, que seria o Marcos Pereira. Botar a mão nesse dinheiro é fundamental para o Lira, porque ele passa a ser capaz, ele continua tendo força para fazer a sucessão dele na presidência da Câmara, e ele também consegue articular a própria campanha dele para o Senado Federal. Então, ele tem um bloco hoje, só para encerrar, que é o que a gente chama de Centrão, que reúne União Brasil, Progressistas, PSDB, Cidadania, Avante, Solidariedade, mais alguma coisa que eu não vou me lembrar o Patriota. Tá? E, recentemente, o PSB já saiu desse bloco. Então, esse bloco foi de ter 176 parlamentares para ter 162. Além disso, o PDT sinalizou que possivelmente possa sair também, o que reduziria esse número ainda mais para 144 parlamentares. Então, basicamente, em 5 minutinhos, tentando resumir para a nossa audiência o que está acontecendo, é isso. O Lira começa a perceber que o café está sendo servido frio, ele começa a perceber que a perspectiva de poder dele já não é mais aquela que era anteriormente, Gabi. Ele fez isso muito bem. Eu até queria trazer algumas informações aqui para acrescentar nisso que você está falando, justamente porque quando ele fala que a peça orçamentária pertence a todos e todas e não só ao executivo, bom, desde o governo Bolsonaro, como você salientou, né, Calejão, o Lira concentra 20% dos gastos livres do orçamento federal. E mesmo assim, ele está chantageando agora o governo porque ele quer mais verba. Ele quer também mais pastas, mais cargos. Agora também quer a demissão do Alexandre Padilha, aparentemente. E só para comparar,
A gente falou em comparação dos gastos de orçamento, o Congresso estadunidense tem 2,4%, Portugal 0,5%, só para citar aqui alguns países para a gente ter uma perspectiva do que a gente está falando. Só que tem uma questão aí, como você já colocou o componente político, eu quero entrar nessa seara também, porque levando em consideração que o Arthur Lira ele tem mais um ano no cargo, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o que ele está almejando para o futuro e tudo mais, não seria, ou não está sendo, um cálculo político errado ele querer levantar essa queda de braço com Lula agora? Porque o orçamento controlado pelos parlamentares aqui no Brasil, como a gente está falando, já é o mais gritante do mundo na comparação com todos os países, né? E ainda tem outras medidas do Congresso que precisam ser aprovadas, tipo regulamentação da reforma tributária, reforma administrativa, e ele poderia tentar usar isso, pensando aqui politicamente falando, a favor dele, assim, para aumentar o capital político, já que ele tem só mais um ano nessa posição. No fim das contas, ele não está gerando um efeito contrário, talvez? Será que ele não está aumentando um desgaste político ou até perante a sociedade mesmo? Totalmente. Concordo com o gênero, número e grau da tua análise, me parece extremamente pertinente e inteligente. Se eu fosse assessor do Lira, seguramente eu salientaria isso que você acabou de dizer. Agora, o Lira é uma figura agressiva, soberba, que sabe que tem uma forma de exercer a sua própria função que remete ao coronelismo, Gabi. Então, ele não está acostumado a construir consenso. O Lira não é uma figura conciliadora que sabe debater, que sabe expor as suas perspectivas, que sabe ouvir o seu interlocutor para então chegar num denominador comum. Ele é uma figura absolutamente agressiva, que está acostumado a chantagear, que está acostumado a censurar veículos de comunicação. A gente sabe muito bem como é que isso funciona, por exemplo, uma vez que ele vê os seus interesses contrariados. Então eu concordo contigo que ele tende a perder, mas ele não sabe fazer isso de outra forma que não seja bradando, que não seja batendo na mesa, que não seja chantageando, que não seja dizendo que, olha, se vocês não fizerem aquilo que eu estou propondo, a coisa vai ficar bem feia para vocês. Agora, você colocou muito bem aí também, em outros países, esse montante gira ao redor de 0,5%, 1%, 1,5%, 2%. No Brasil está na casa de 20%. A gente viu o governo Lula, no ano passado, Gabi, entregar o Ministério do Esporte, dos Esportes, que estava na mão da Ana Moser, para o Fufuca, que é um cara que apresentou ter jogado na categoria de base do Flamengo como experiência dele, que ele tinha experiência em esportes, porque ele teoricamente teria participado do Fraldinha. Eu amo essa história, de tão ruim que ela é. Flamengo, entende? Então, assim, é óbvio que a sanha autoritária do Lira não tem nenhum limite. É óbvio que você vai entregar o anel, ele vai querer o dedo, você vai entregar o dedo, ele vai querer a mão, você vai entregar a mão, ele vai querer o braço. Ele não vai ter nenhum limite para esse tipo de coisa. E convenhamos, Gabi, o Lira é um cara que teve 214 mil votos e foi eleito para deputado federal, cara. Ele não é alguém... O Lula teve mais de 60 milhões de votos, entende? Então, assim, se o senhor quer comandar o orçamento federal, o senhor Arthur Lira, candidate-se à presidência da República, porque nós não vamos permitir, a parte democrática do Brasil não vai permitir que o senhor transforme isso num parlamentarismo mambembe. Isso não vai acontecer. A gente já passou por cenas similares, por exemplo, quando Jânio Quadros renuncia no começo da década de 60 e para o Jango assumir, essa condição foi colocada e o Brasil se torna um parlamentarismo absolutamente estapafúrdio. Isso dura 2, 3 anos, entende? De muitas maneiras, o que o Arthur Lira quer fazer é isso, é transformar o Brasil numa espécie de parlamentarismo, subvertendo a lógica de funcionamento do nosso presidencialismo de coalizão, para que ele tenha poderes irrestritos. Até porque, Gabi, a gente fez a entrevista, eu participei diretamente dessa entrevista com a Juliane Lins, que é a ex-esposa dele, pesam acusações seríssimas contra o Arthur Lira, que não só de ordem política. Você tem acusações seríssimas na seara criminal, inclusive. E ele sabe que a partir do momento que ele não estiver protegido sob a égide
da presidência da Câmara, ou se ele não tiver, por exemplo, condição de se eleger senador da República, ele vai ter que arcar com as devidas consequências. E isso o assusta muito. Mas eu concordo absolutamente contigo. Ele é pouco inteligente, ele é muito agressivo e ele vai arcar com as consequências desse equívoco que ele está cometendo. Você falou, entrou num ponto aí que eu queria até ressaltar, o Piauí Herald, né, que é uma editoria satírica, na verdade, da revista Piauí, até disse que o Arthur Lira estava querendo virar uma espécie, seguir os passos do Juan Guaidó, né, o que se autoproclamou o presidente da Venezuela. Eu queria saber a sua visão sobre isso, porque não me parece que ser presidente, Calejão, seja talvez a ambição do Arthur Lira. O interesse dele no Senado em 2026 me parece que faz mais sentido, talvez mais realista porque a gente está trabalhando agora. Mas eu queria te ouvir sobre isso, porque isso tem sido levantado por algumas pessoas, então eu queria ouvir tua avaliação. Não, eu concordo contigo. Eu acho que o Arthur Lira, ele pode ser tudo, mas ele não é idiota. Ele é extremamente pragmático, ele sabe que ele não tem a menor chance de se eleger presidente da República. Ele sabe. Você viu agora, saiu recentemente, por exemplo, a pesquisa Intel Atlas. Já ia puxar isso contigo, Não, eu vou até trazer os dados, ótimo, porque ele perdeu para o Sérgio Moro, né? Ele ficou com a medalha de prata da pesquisa Atlas Intel, na imagem negativa. Então, ele perdeu para o Moro, para Sérgio Moro, mas ocupa uma posição bem importante entre os mais rejeitados, né? E veja, Gabi, para quem é deputado federal, esse é um nível de rejeição altíssimo. Porque seria compreensível que uma figura que tem um cargo majoritário, sei lá, um governador de um grande estado, o presidente da República, alguém que está exposto continuamente, né, de forma reiterada ao escrutínio público, tenha esse nível de rejeição. Agora, um deputado federal ter esse nível de rejeição, ser a segunda figura mais rejeitada de toda a República, então ele sabe perfeitamente bem que ele não tem a menor chance de se eleger presidente da República. Agora, a sanha autoritária, a ganância, a voracidade com que ele se conduz na vida pública não deixa outra margem para compreensão que não seja ele vai querer subverter o funcionamento da República inteira, se for possível. Se ele não pode se eleger presidente da República, que a gente não tenha mais, portanto, um presidente da República, ou que o presidente da República não tenha tanta força como, por exemplo, um premier, como um primeiro-ministro e esse tipo de coisa. E não é qualquer primeiro-ministro. Ele quer ser um primeiro-ministro à la Viktor Orbán, por exemplo, com as figuras mais nefastas e mais autoritárias e que são tão deletérias, por exemplo, para os seus respectivos tecidos sociais. A meu ver, é por aí, eu concordo contigo. Eu acho que o Arthur Lira sabe muito bem que ele não tem a menor chance nem de se eleger, talvez, para governador do próprio estado. Talvez do próprio estado, porque ele tem essa margem de coronel, ele funciona ali dentro das oligarquias locais, ele ainda tenha alguma chance. Agora, para o próprio Senado Federal já não vai ser fácil. Ele sabe muito bem isso. Quiçá, para presidente da República, ele não tem a menor chance. Mas, a meu ver, ele vai ao encontro disso tudo que eu te falei, tendo como objetivo princípio encerrar o nosso presidencialismo de coalizão. Para o Lira e para essas alas mais fisiológicas da nossa política institucional, o ideal seria uma espécie de parlamentarismo à la Brasilis, entendeu? No qual eles seriam capazes de tocar esse tipo. Ele já está dando sinais, Gabi. Ele diz isso muito claro, nós não somos carimbadores, a gente precisa participar, sim, de forma efetiva de como é que o orçamento federal é executado. Ora, meu caro, isso, o nome de quem faz isso é o executivo por um motivo. Porque somos nós que gastamos sola de sapato. Fala sério, Arthur Lira, a gente acompanhou muito bem como é que foi a história do kit robótica e tantas outras coisas que lhe comprometem e como que essas celeumas foram resolvidas, Gabi, entende? Eu acho que é um pouco por aí, e a ambição dele não vai parar em derrubar, por exemplo, você citou aí muito bem, o ministro das Relações Institucionais, o Padilha, e derrubar o Padilha, Gabi, significa o meio para atingir o fim
O problema dele é com o Padilha, mas é porque o Padilha não dança conforme a música que ele quer. Não é necessariamente com o Padilha. Qualquer um que não fizer o jogo que ele propõe vai ter problema com o Lira. Então ele vai querer o Ministério do Esporte, ele vai ir para cima da Anísia Trindade no Ministério da Saúde, ele vai querer tirar o Padilha, ele vai querer ameaçar e chantagear de todas as formas. Na medida em que ele já não tem tanta força e a Faria Lima começa a ter os seus desejos atendidos através do ministro Haddad, ele também perde outro ponto de apoio, entende? Então, assim, ele não tem limite. O Arthur Lira não tem limite e isso é extremamente desafiador, porque enquanto o Lula precisa conciliar tudo isso, ele também não pode continuar cedendo ad eternum, porque vai chegar um ponto em que o Lira quer, de fato, o pacote completo e quer mandar o Lula para casa. E isso não vai acontecer porque o Lula teve 60 milhões de votos. 3 pontos para complementar aqui que você levantou e eu fui anotando aqui na minha cabeça, porque quando você fala do Lula, ele também apareceu na pesquisa Atlas Intel e ele é o campeão, vamos dizer assim, de imagem positiva. Ele tem 51% de boa avaliação da população, percepção negativa também é relevante, 45%. Mas fato é que ele é o político mais bem avaliado. Aí vem o Moro, como eu disse, né? Ele disparou 20 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, que foi em novembro de 2023, e está com 65% como o mais rejeitado, e o Arthur Lira com imagem negativa para 62%. Esse é o dado que a gente tem. Também não tem tanta diferença assim entre o Moro e o Arthur Lira. Se ele se esforçar mais um pouquinho, ele pode ficar com a medalha de ouro da próxima vez, talvez. Você também falou sobre lembrar essa política de coronel. E o Chico Sá, ele escreveu uma coluna sobre isso, eu até recomendo para quem está nos ouvindo fazer a leitura dessa coluna do Chico, que ficou genial, e ele fala que o Lira, ele tá num modo cangaço novo, mas que ele tem uma influência bastante importante dos banqueiros, né, da Faria Lima, vamos dizer assim, que é o termo que a gente usa para os moderninhos aqui da região sudeste, né? Dos sudestinos. Então, só para fazer essa lembrança aqui, sobre o ministro Alexandre Padilha, inclusive eu acho que o Lula deu uma resposta à altura, porque ele chegou a ouvir essas críticas do trabalho do ministro Padilha, que faz justamente ele é esse elo entre o Congresso e o governo federal, ele faz esse trabalho. E ele foi criticado publicamente pelo Arthur Lira, e também interlocutores chegaram a conversar com o presidente Lula e ele decidiu manter o Padilha no cargo. Ele bancou e o próprio Padilha respondeu, dizendo, olha, relações interpessoais, aliás, ele falou, não é o Ministério das Relações Interpessoais, é o Ministério das Relações Institucionais. Então, ele deu essa resposta bem direta para o Arthur Lira também. E acho que ficou ainda mais evidente que, por enquanto, vai ficar nessa queda de braço mesmo, porque o governo federal e o presidente Lula também, a princípio, não estão cedendo, né? Apesar da conciliação que a gente está acostumado a acompanhar. Exatamente, Gabi. E veja, por que esse teu ponto também é muito bom e muito inteligente? E quando você diz, por exemplo, que o Lira está sendo pouco capaz de ler a situação e está agindo de forma a contrariar os seus próprios interesses. Existe uma diferença. Veja, se você está me chantageando, ainda que eu esteja inclinado a atender a sua chantagem, porque suponhamos que as condições materiais da factualidade como ela se apresenta me levem a isso, tá? E eu tenha que ceder à tua chantagem porque as circunstâncias assim exijam. Nesse caso, Gabi, é muito mais fácil para que eu faça isso se você não me chantagear publicamente. Porque se você me chantageia publicamente, se você deixa o mundo inteiro saber que, César, eu estou pedindo X, Y e Z de você, o preço político que eu tenho que pagar para atender a tua chantagem é muito maior. Porque é óbvio que todo mundo sabe que Gabi está me chantageando. Ao atendê-la, além de ceder aquilo que a Gabi quer, eu passo um recibo de fraqueza institucional. Eu passo um recibo de que eu não tenho condição de governar o país e que quem dá de fato as cartas é o senhor Arthur Lira. Você entende o que eu estou te propondo aqui? Então, além disso, se ele fosse minimamente mais inteligente, ele seria capaz de fazer as demandas dele, de denotar os termos dele,
de uma maneira muito mais sutil, de uma maneira muito mais tácita, nos bastidores, que facilitasse para o Lula atender aquilo que você está pedindo. Agora, ele é tão limítrofe, ele é tão agressivo e ele é tão coronel que ele bate na mesa e fala: vai ser assim do meu jeito, porque se não for do meu jeito, vocês vão ter um problema. E isso acaba restringindo a margem de atuação do próprio Lula, que se vê compelido a ter que resistir, que se vê compelido a dizer: olha, ok, muito bem, o senhor foi eleito com 460 e tantos votos, o senhor ainda tem uma força muito significativa junto ao Congresso Nacional, e eu tenho que conciliar com o senhor. Mas, infelizmente, o senhor age de uma maneira tal que eu não tenho outra escolha. Eu não vou tirar a Anísia Trindade. Eu não vou tirar o Padilha. E eu não vou ceder nesses 5 bi, porque existem prioridades que transcendem o seu interesse eleitoreiro e o seu projeto pessoal de poder. Então, para além disso tudo, a tua colocação é perfeita. Ele é pouco inteligente, porque ele acaba fazendo essa chantagem e essas exigências em praça pública, e isso aumenta o custo que eventualmente o Lula teria que pagar para atendê-las, entende? Então, de fato, o Lira vai piorando a própria situação. Vamos ver como é que isso se produz. Tudo depende do que vai acontecer em seguida, Gabi. Se ele será capaz de angariar apoio suficiente ou votos suficientes para ter uma cadeira no Senado, se ele vai conseguir colocar o Elmar Nascimento, que é o que tudo indica é o favorito para a sucessão dele, se isso vai ficar com o Antônio Brito, quem é que vai, como é que essa dança das cadeiras no jogo do poder segue. Mas seguramente, o que eu disse no começo do programa, o Lira já começa a sentir o café esfriando e ele já está tendo uma noção muito clara de que o tempo áureo dele passou e o que vem a seguir é ladeira. Eu também acho que acabou fortalecendo, o ministro Alexandre Padilha, também azedou bastante esses indícios de irregularidade, né, no PERSE, que é um programa de incentivo a eventos, também azedou bastante a relação do Haddad, do ministro da Fazenda, com o Arthur Lira. Mas nesse final, eu queria te pedir talvez para fazer aqui uma reflexão, porque você chegou a citar no momento da conversa o escândalo dos kits robótica. E eu queria te ouvir sobre essa disfuncionalidade que essa grande parcela do orçamento nas mãos dos parlamentares causa. E acho que causou na última década, porque afinal a execução disso é papel do executivo por uma questão de eficácia também, né, Calejão? Porque das políticas públicas para melhorar o serviço de acesso à população de uma forma mais abrangente, de uma forma de cima. Agora, o aumento desse poder no Congresso sobre o orçamento não deu os bons resultados, e aí você até citou um efeito colateral, então muito pelo contrário. Importante dizer que isso também, estar ali no executivo, reduz a possibilidade de corrupção, de desvios, né? Então, eu acho que é importante, talvez, esclarecer essa questão aqui, quando a gente está falando dessa aplicação do orçamento. Perfeito. O problema, de forma hiper resumida, Gabi, é o seguinte: quando você tem uma pessoa que recebeu 215 mil votos, que é precisamente esse o caso, alocando a maior parte ou uma parcela gigante, por exemplo, do orçamento nacional, isso atende uma lógica clientelista. Isso atende a lógica que esse senhor abrange na sua equação na busca pelo poder. Atende à agenda pessoal de um deputado parlamentar ou de um determinado grupo de parlamentares. Veja, para colocar em perspectiva, por exemplo, no ano passado, foram liberados 6,9 bilhões em emendas de comissão. E, se eu não me engano, o UOL, o Estadão, não vou lembrar de cabeça agora, mas teve o Estadão, se eu não me engano, fez um levantamento no qual essas emendas beneficiaram apenas 16% dos municípios brasileiros. E 90% do valor total dessa quantia, dessa monta absurda de dinheiro, ficou concentrado em apenas uma comissão, a de desenvolvimento regional
do próprio Senado. Esse dinheiro foi utilizado até por uma obra que foi tocada pela empreiteira do irmão do senador que preside o colegiado, Gabi. Tá entendendo qual que é o problema? Então você tem toda uma estrutura orçamentária que fica dedicada ao que os coronéis e essas alas mais fisiologistas dos seus respectivos estados e da política institucional querem fazer. César, mas isso de alguma forma também não acontece quando o executivo aloca esse orçamento? Sim, não sejamos ingênuos, tá? Óbvio que cada real que é gasto sempre atende a uma lógica política e econômica. Agora, na medida em que isso fica restrito a uma pessoa que foi eleita para ser deputado federal, naturalmente essa dimensão é ainda mais restritiva, ela é ainda mais clientelista, ela é ainda mais coronelista, patrimonialista e toda sorte de problemas que você pode imaginar. Isso não significa que a gente não tenha isso quando o executivo faz a deliberação, mas significa que quanto mais restrito é o horizonte, maior é a chance desse dinheiro ser gasto de uma maneira equivocada e que atenda aos interesses e ao projeto de poder de um grupo minoritário que atua na República. É precisamente isso que está acontecendo com a figura do senhor Arthur Lira, e é por isso que ele quer transformar o Brasil, a República Brasileira, num modelo parlamentarista. É isso. Querido, muito obrigada. Quero te agradecer aqui, sempre brilhante sua participação, e para mim é uma alegria te receber aqui mais uma vez. O César Calejão é jornalista, apresentador aqui no ICL, né? Você já conhece, e também autor do livro Esfarrapados. Um beijo para você, querido. Um beijo grande, Gabi. Beijo para nossa audiência também. Obrigado por me receber no programa. Adoro interagir contigo. Beijo. Até mais. Videocast em Detalhes fica por aqui. Antes de terminar, eu queria trazer mais um recado importante, que é sobre a aula do Renato Freitas, que está para acontecer. A gente vai ter no dia 18 de fevereiro, às 8 horas da noite, a aula com o Renato, para ele contar a história dele. Na verdade, ele conversou com o Eduardo Moreira e deu detalhes, contou sobre a história dele, detalhes que ele nunca contou para ninguém. Então, esse encontro vai ser bastante importante, bastante poderoso sempre ouvir a voz do Renato Freitas, que é deputado estadual pelo Paraná, mas tem uma atuação que vai muito além ali das fronteiras, né, do Paraná. Então, fica a dica para você fazer a sua inscrição, garantir sua vaga em detalhes, icl.com.br/aula, para poder assistir. Vai ser no domingo, dia 18 de fevereiro, 8 horas da noite, e gratuito. Anota aí na sua agenda para não perder. Agora sim, Videocast em Detalhes fica por aqui. O nosso próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Na sequência, tem Mercado e Investimentos, depois Rolê CL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Lembrando que a versão dessa conversa também em podcast fica disponível em todas as plataformas de áudio. Talvez a pessoa que mais sofre ataques hoje em dia, censura e tentativa de ser calado, seja o Renato Freitas, deputado estadual pelo Paraná. Ele que representa, como poucas pessoas já representaram até hoje na história do nosso país, a voz da periferia, e coloca a elite brasileira diante de um espelho para ver a sua hipocrisia. Vai conversar com a gente aqui no ICL no dia 18 de fevereiro, um domingo, às 8 horas da noite, e revelar coisas que nunca revelou até hoje. Informações chocantes e que vão fazer com que todo mundo entenda como é inspiradora, mas como é difícil a luta desse nosso irmão. Se você quer participar desse encontro, se inscreva agora no link aqui em cima ou aqui embaixo, gratuitamente, e chame seus amigos e amigas para participar também. Você vai ouvir uma das histórias mais fortes, mas talvez uma das mais inspiradoras que você já ouviu na sua vida. Se inscreve agora.